hoje nós vamos ver, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão, honrai vosso pai e vossa mãe, né? O item é a ingratidão dos filhos e o laço de família. E esse tema também está na Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos. Eu acho um tema bastante interessante, honrai vosso pai e a vossa mãe, né? E a gente fala também em laços familiares, né? A família é o nosso, digamos assim, é o nosso esconderijo, né? É o nosso ponto de encontro conosco mesmo. A gente vai lá ver, se a gente for pensar no contexto de família, família hoje a gente tem assim, são interpretações diferentes, diversos formatos e todos aceitam. É claro que a gente vem de uma jornada, nós espíritos, né? Estamos aí reencarnando, em que a família para a gente tinha um outro contexto, em que nós passamos pelaquela fase de que a gente vivia muito em favor da proteção, da lei de conservação, do instinto, da dificuldade dos pais em manifestar amor. Era diferente dos nossos antepassados e nós vamos evoluindo. Hoje a gente aceita a família, né, pela política de assistência social e mesmo a doutrina, que a gente não faz essa diferença de família. A gente aceita como família aquela que está sob o mesmo teto, vinculadas pelos laços fraternos de amor, seja essa família pai, mãe e filhos, seja essa família só dois pais e os filhos, ou duas mães e os filhos. É uma família. Eu penso que o que faz a gente entender e compreender família, antes de qualquer outro laço, são os laços de afinidade, os laços de amor. A gente vai ver mais adiante que família também não é só o berço da felicidade, não, né? Por que será que nós estamos na família que nós estamos, né? Por que será que as pessoas vão agregando as nossas famílias e ela vai aumentando, vai tomando outras proporções? A gente vai recebendo pessoas de outras famílias, nas nossas famílias, e ela vai aumentando, né? Por que será que nós estamos, que nós temos a família que nós temos? Então, aqui, família é uma instituição divina. Eu vejo assim, família como sagrada, como algo que a gente não deve mexer. Nós de fora não devemos interferir na família dos outros. Esse é meu pensamento, porque ali é um recinto, é ali onde acontecem as primeiras experiências que nós vivemos. Levando em conta que a gente vem atualizando as nossas encarnações, as nossas famílias, nem sempre a gente vem na mesma família, com o mesmo pai e a mesma mãe, a gente vai de repente se revezando, mas todos com um objetivo único. Estou nessa família porque eu tenho alguns ajustes, de repente comigo mesmo, ou com alguns membros que ali estão comigo. Então a família, ela tem essa coisa do sagrado, que a gente pensa, né, do imexível, que a gente não deveria tentar desmanchar uma outra família. E acontece, nós estamos aqui no aprendizado, às vezes a gente desmancha essa, forma outra, mas o que a gente não pode perder, acima de tudo, são os laços verdadeiros do amor e da fraternidade no grupo que nós estamos. É bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões. Ali a família é o nosso aconchego, é o nosso esconderijo. Quando tudo na nossa vida despenca, a gente corre para onde? Para a família, por mais que a gente esteja afastado, né? Se a gente for ver o filho pródigo, pegou toda a sua herança, gastou tudo, se divertiu, festou, nas dificuldades, voltou para onde? Para a família. Então a gente sempre volta para a família. Que a gente não volte aqui, mas um dia a gente volta. Esse é o nosso compromisso. É campo de lutas ásperas e de crescimento espiritual de todos os seus membros. Cada um de nós está na família que nós pedimos para estar. Todos que ali congregam com a gente, naquele recinto sagrado que a gente chama de lar, estão ali por algum motivo. E ali também na sua felicidade, ali há desentendimentos em algumas vezes, nem sempre a gente consegue estar nessa existência e cumprir os nossos propósitos familiares só na alegria. Muitas vezes haverá choro, haverá briga, haverá desentendimentos, mas o que a gente não pode perder de vista é o foco
o elo maior de construir um ambiente harmônico para todo mundo que mora ali. Porque ali eu não estou visando só o meu crescimento, muito embora eu pense que é só para mim, não. De repente quem está ali, o meu pai, está ali porque é o compromisso dele com o meu crescimento, mas eu também preciso colaborar. Eu não posso ser rebelde, vou atrasar, vou estacionar no meu desenvolvimento. É a base sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Quando a gente pensa em sociedade, a gente vai ver esse conjunto, né? A gente começa na nossa família, cada família está dentro de um bairro. Ali nós travamos laços de amizade ou de inimizade. Dentro da cidade nós temos os bairros e formamos aquela grande comunidade. Formamos ao longo de tudo o nosso país, a nossa capital. Então, onde começa tudo? Na família. É ali que a gente recebe os nossos filhos, que a gente educa, que a gente faz o propósito de que eles se desenvolvam plenamente, que a gente possa vê-los crescer em paz, em amor, em harmonia, trabalhadores e honestos e caridosos. Esse é o objetivo de todos nós quando recebemos nossos filhos. Então, para que a sociedade se organize, toda ela se passa por onde? A gente começa lá de baixo, pela escala da família, e nós vamos crescendo, ela vai aumentando, vai se transformando, e assim é o nosso processo de desenvolvimento. Tudo passa pelo esforço de cada um de nós, de cada pessoa que é responsável por uma família, de cada um de nós que tem ali pessoas sob a sua liderança. Eu achei interessante esse livro, esse pedacinho do livro Caminho, Verdade e Vida, Instituto Primário de Caridade. A família, a parentela. É razoável sugerir uma divisão entre os conceitos de família e de parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a caridade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. É por isso que a gente casa, né, duas pessoas, tem filhos de sangue, filhos de coração, filhos por afinidade, a gente vai tendo os netos, as noras, os genros, os sobrinhos e aquele clã enorme que a gente forma. Essa parentela que aos poucos vai chegando, não gosto muito dessa concunhada, não suporto muito esse cunhado. O que será que esse cunhado, essa concunhada que eu não simpatizo muito entrou na minha família? Não será aquela pessoa, aquele cadinho de luta, que eu preciso trabalhar, que eu preciso aceitar nas suas diferenças, compreender o seu ponto de vista? Não será ali aquele parente que foi se agregando à minha família, que era um núcleo pequeno e foi se ampliando? E que no futuro provavelmente estará na minha família de sangue, na minha família do coração, na minha família, a mais importante, na minha família espiritual. Eu achei muito interessante quando ele diz, faz a diferença entre família e parentela. Então a família, no seu contexto sagrado, sublime, é onde a gente deveria cultivar os verdadeiros laços de amor. Porque a gente pensa assim, nossos filhos são os amores da nossa vida. Não tem amor de marido, não tem amor de esposa, não tem amor nenhum que seja tão profundo como o amor que nós sentimos pelos nossos filhos. E muito provavelmente, ou não, esses nossos filhos hoje, que são o grande amor da nossa vida, foram a parentela do passado. Foi algum agregado que foi se achegando, que eu precisei lutar contra as minhas imperfeições, contra os meus não aceites das diferenças. E hoje eu recebo como filho, como alguém muito precioso para mim. Deixa eu ver de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo que diz isso. Então, essa passagem de Paulo, ele vem reforçar os cuidados, o
carinho, o capricho e o zelo que nós temos para manter a nossa família. Não é só manter financeiramente não, materialmente não. A manutenção principal e a importante, a que sustenta todo o nosso clã familiar, é o amor. É saber lidar com as indiferenças de cada um. É aceitar as pessoas da forma como elas são. E aos pouquinhos ir trabalhando para que ela cresça. E à medida que ela vai amadurecendo e vai crescendo, também nós vamos nos melhorando enquanto pessoa. O grande objetivo que eu penso que de todos nós é ter uma família feliz, alegre, saudável, que a gente consiga com o pão do nosso esforço manter a alimentação, a medicação, a saúde, o lazer e tudo mais que uma pessoa precisa, pelo menos o básico. E a gente sabe, né, que nesse nosso mundo, quantas famílias, quantas pessoas estão sem conseguir manter o mínimo necessário de alimentação, falta de emprego, vícios e todas aquelas ações nocivas que atrapalham o desenvolvimento, o relacionamento bom entre os seus membros. Quantas famílias estão perdidas, desamparadas, já não tem o que dar. A gente só dá aquilo que pode ter, aquilo que a gente tem. E eu preciso ter amor, eu preciso ter um mínimo de amor, de companheirismo para poder doar. Porque senão a gente vai viver num ambiente desajustado. O pouco de felicidade que nós precisamos e que nós devemos lutar para ter por aqui, a gente consegue não tendo. E a gente só vai levar daqui aquilo que a gente angariou, seja os bons sentimentos ou os maus sentimentos. A questão 773 do Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta: por que entre os animais, pais e filhos deixam de conhecer-se assim que os filhos não necessitam mais dos seus cuidados? Quem de nós aqui, quando os nossos filhos crescem, a gente abandona? Né? Quem de nós, nosso filho estiver adulto, estiver numa situação difícil, precisar de um socorro, a gente ajuda, a gente não nega. É sangue do nosso sangue, como diz a minha mãe, e acima de tudo, eu acredito que é alguém que está ali, ou já era, ou está se tornando a nossa família espiritual, que é a mais importante de todas. Aí os espíritos responderam: os animais, eles vivem na vida material, eles não têm noção dos princípios morais que nós temos. Por isso, eles agem diferente. A gatinha cria os seus filhinhos, seus filhotinhos, tem o maior cuidado, o maior amor. Pegou a independência, ela recomeça o seu ciclo. Mas nós não, os nossos filhos são para toda a eternidade. Mesmo que a gente deixe esse corpo, que a gente volte para a pátria espiritual, os nossos filhos continuarão sendo os nossos filhos. De repente, em uma outra existência, nós viremos em posições diferentes, mas aquele amor que a gente cultivou, esse permanece. A escola de almas. Quando Moisés recebeu, né, os 10 mandamentos, ele aborda lá, tem o principal na lei divina, impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. No entanto, é do soberano código como positivo de que os pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da prole através da sua conduta em relação a ela. Toda plantinha que a gente não cuida, ela morre, ela sucumbe. Então, se desde a época de Moisés ou antes de Moisés, se a gente já teve medo de um Deus, se a gente já tratou os nossos pais diferentes, né, se os nossos pais já nos trataram com mais severidade que no tempo dos nossos avós, a educação era diferente. A gente já viveu aquele tempo de a sua bênção meu pai, a sua bênção minha mãe. Aquele respeito, né, que o pai olhava, a gente sabia. E nós estamos numa outra época, eu compreendo, e nós estamos mudando as nossas atitudes e os nossos costumes. A gente só não pode perder de foco que os nossos filhos são nossos filhos. Nós recebemos para cuidar e amar.
e não para maltratar. Que a gente precisa dar-se respeito, respeitar os nossos filhos, para que a gente também possa ser respeitados. Nós estamos no século XXI, nós estamos numa época diferente. Então, a gente meio que está se perdendo nessa coisa do respeito. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, a maioria de nós já perdeu. Né? Deus te faça feliz, Deus te abençoe. Eu já não criei meus filhos assim, mas as minhas sobrinhas até hoje. Bença tia, bença tio. Então é a forma como a gente cria. A gente só não pode se perder nos liames dos laços fraternos, de amor, de atenção e de carinho para com a nossa família. E vós, pois, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo e Efésios. Eu às vezes fico pensando, quando a gente vai fazer algum trabalho, uma instituição de longa permanência para idosos, e a gente começa a ver os idosos abandonados, tristes, sozinhos. Eu me pego a fazer uma reflexão. Falo, meu Deus, o que será que aconteceu para que essa pessoa esteja aqui? Será que foi falta de, digamos assim, de recursos financeiros? Em algumas vezes na família em manter aquela pessoa. Quem será que foi essa pessoa para os seus filhos? Qual o propósito de Deus para a vida dessa pessoa? Será que ela não está aqui hoje nessa instituição porque seria necessário que ela também passasse por aquilo para o seu próprio amadurecimento e aperfeiçoamento? Não estará ali a fim de fazer algum reparo para si mesmo? Então são questões que antes da gente criticar os filhos e as famílias, a gente precisa refletir, né? Porque a gente sabe que cada um de nós vem para cá com um propósito. Cada um de nós temos as nossas provas, as nossas dificuldades, os nossos cadinhos de lutas que nós escolhemos para passar. A gente fica com pena, fica de coração partido, fica. Mas será também que esse pai não foi cruel ao extremo? Esses filhos também, será que não estão sendo ingratos demais? Tem um ditado antigo que diz, um pai cria 10 filhos e 10 filhos não criam pai. Minha avó sempre falava isso. E algumas vezes eu fico pensando, né, desse ditado, qual a profundidade disso? Né? Um pai, ele cuida, ele dá a sua vida, ele sofre, ele passa dificuldade, ele é aquele que às vezes tira o pão da sua boca para alimentar o seu filho. E qual seria o propósito de, na velhice, ele ser rejeitado? Que imposições essa pessoa se colocou enquanto pai, enquanto chefe de família? E os filhos? Não é nosso dever honrar os pais e retribuir todo o amor que nós recebemos? Não é nosso dever enquanto filhos que acreditamos em Deus, de ter o cuidado e o zelo para com aquela pessoa que nos deu a oportunidade de uma nova reencarnação? Será que a gente não precisa exercitar aí o perdão para com os nossos pais, para com as suas falhas, porque perfeitos nenhum de nós é? Cá estamos todos nós na senda da evolução, né? Do caminhar, do se melhorar enquanto pessoa. Que débito será que a gente não vai contrair quando a gente não consegue se doar para com os nossos progenitores? Não estaríamos nós sendo ingratos com aquela pessoa que sofreu as dores do parto, que passou 9 meses nos carregando, né? Se segurando de dores nas costas, no labor diário? E qual é a nossa retribuição hoje? Né? Como é que nós estamos nos comportando, ou já nos comportamos quando os nossos pais já fizeram seu retorno à pátria espiritual? São só reflexões que eu trago para a gente dar uma pensadinha, né, nesses laços familiares. Vós, filhos, sede obedientes, porque é justo, porque é o correto. Hoje eu fico vendo os meus filhos que já não tem mais o pai, mas assim, meu pai falou isso, então continua com algumas diretrizes, permanece. Isso é bonito de ver, quando a gente cria uma família
e ver que alguma sementinha daquela que a gente plantou na educação moral dos nossos filhos, que eles estão cultivando isso na vida adulta. Isso é gratificante para a gente ter esse entendimento que a gente contribuiu no crescimento de alguém. E, consequentemente, a gente está contribuindo primeiramente conosco mesmo. A gente aceita os nossos filhos da forma como são, como a gente tenta orientar, mas também sabe respeitar seus pontos de vista. Porquanto, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu pai, meu irmão, minha mãe e minha família. Aqui o Mestre Jesus dá um exemplo soberano da importância dos laços familiares e espirituais, né? Quando ele estava na casa, não conseguia comer, que as pessoas estavam ali, que a sua família foi tentar resgatá-lo, porque dizendo que ele tinha perdido o espírito. E ele devolve com essa pergunta: quem são? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Isso faz a gente ter algumas reflexões. Nós somos muito possessivos. É meu marido, é meu esposo, é meu filho, é meu. A gente está aqui para isso ainda. Mas ninguém é de ninguém eternamente. E a gente precisa só compreender que nós estamos com aquele grupo para ajudar no crescimento e para a gente também crescer. E que um dia eles vão criar asa, eles vão voar. E esse amor que a gente vai agregando ali à medida que a família vai crescendo, a gente tem que tentar fazer com que essa se transforme no futuro aquela família elementar e essencial, que é valorizar os laços sublimes, fraternos, espirituais. Esses sim vão contar assim para as nossas jornadas de outras e outras voltas. A gente sabe que tem essas espécies de família, os laços corporais. Esses se acabam se a gente não cultivar os espirituais. Esses morrem quando o nosso corpo se apaga. Mas é preciso que a gente cultive aqui os laços espirituais. Esses permanecem. Os laços de sangue são frágeis, né? Às vezes a gente recebe, como eu disse no início, aquelas pessoas que não são simpáticas, aquela cunhada que eu não gosto muito, mas ela está ali. É o propósito de que eu evolua com ela, de que eu contribua para a sua evolução. E as espirituais, a simpatia e comunhão das ideias fortalecidas pela purificação se perpetuam, quando a gente vai agregando os filhos do coração, né? De um amor que transcende os irmãos do coração, aqueles irmãos que não são de sangue, não compartilham sangue, mas são melhores companheiros do que aqueles que têm o mesmo DNA. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação dessa casinha que é o nosso corpo. Então é nesses momentos que a gente está passando por aqui que a gente precisa se esforçar e trabalhar para cultivar, regar todos os dias, apesar das dificuldades, os liames espirituais. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das experiências os rompe. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoísta, né? A reencarnação, quando a gente vai nascendo por aqui, renascendo, voltando, indo e voltando, se encontrando com as nossas pessoas do coração, agregando outras pessoas, e nós vamos fortalecendo a unicidade do nosso espírito e angariando cada vez mais amor e solidariedade para aquele grupo familiar que a gente convive. Simpatia e antipatia terrenas. O tempo já extrapolou. Só fiz um resuminho rapidinho da questão 389 do Livro dos Espíritos. A repulsa instintiva que se experimenta por algumas pessoas e espíritos origina-se da antipatia entre os espíritos.
392 espíritos não são necessariamente maus, por não serem simpáticos uns para com os outros. 391. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ele está tão imperfeito, que olhar para você, achar que você está julgando já é o suficiente para não ir com a tua cara. Não vou com a cara dessa pessoa, não suporte essa pessoa. E não tem ainda o devido preparo e conhecimento para reverter a situação, se colocar no lugar do outro e mudar a história para melhor. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Ao passo que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme a gente crê todos os dias. O problema moral é que só o Espiritismo pode esclarecer pela pluralidade das existências. Os laços familiares. Os grupos familiares no além agrupam-se igualmente em falanges, continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes do grupo, mais rebeldes ou estacionários. É do Consolador, a questão 76. Então a gente sai daqui, retorna à nossa pátria, no devido tempo, de acordo com o nosso merecimento, a gente vai ter a possibilidade de reencontrar essas pessoas, de fazer novos propósitos, novos projetos e traçar novas diretrizes para as nossas futuras reencarnações. E com isso a gente vai aprimorando a nossa essência, o nosso eu, vai trabalhando o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa doação. Os que encarnam na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos por relações anteriores. E os que, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns para com os outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí serve de provação, né? São os cadinhos, são aquelas pessoas que estão na nossa família. A gente fala, mas por que fulano está aqui? Por que será, né? Não tem um propósito de Deus aí maior para a vida dele, para a nossa vida? Por isso ele está na minha família, mesmo que eu não seja simpático, se agregou à minha família, apesar da minha inaceitação, da minha repulsa. E para encerrar, o melhor é viver em família. Aperte esse laço. Os laços familiares, eles estão, acho que assim, é como um novelinho de lã. A gente desenrola nessa existência até o finalzinho, vive tudo o que nós temos que viver, briga, chora, ama, se desentende, perdoa, faz críticas. E a reencarnação nos dá a oportunidade da gente pegar aquele fiozinho, aquele rolinho de lã que a gente desenrolou todinho por aqui, de acordo com o nosso tempo. Alguns desenrolam mais rápido, outros mais lentamente. A gente tem uma nova oportunidade, uma reencarnação, de pegar aquele fiozinho da linha, a pontinha que nós deixamos lá, com todos os seus nós, todo emboladinho, que a gente não consegue ser perfeito por aqui. Com certeza a nossa linha também não vai ficar bonitinha. Então a gente vai ter que desmanchar esses nozinhos, né? Essa trama toda, enrolar novamente à medida que nós vamos vivendo, ocupando um novo corpo de carne. E aí a gente vai apertando esse nozinho até que esse novelinho fique perfeito de novo, no tempo que cada um de nós precisar, no tempo que Deus destinar para cada um de nós um dia sermos um pouquinho melhores que hoje. Então que a gente possa viver a nossa família, amar a nossa família, se desentender e começar de novo, né? Para isso nós temos o perdão, né? E a possibilidade de recomeçar. Então que a gente viva bem apertadinho esse nozinho da nossa família. É o que nós temos para hoje, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Muito obrigada.